Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Que bom ver a nossa casa tão cheia de espíritos encarnados e desencarnados. Estamos todos aqui reunidos, que de alguma forma fomos convidados a estar aqui hoje, e eu fui intuída a falar sobre os pássaros no céu. No nosso dia a dia, será que a gente para observar o entorno da gente, né? Observar os pássaros no céu, as flores nos caminhos que a gente caminha, as pessoas que a gente encontra? Será que a gente presta atenção aos detalhes do nosso dia a dia, né? Quanta coisa acontece num só dia. Um dia tem 24, mas a gente não... A maior parte dele a gente está trabalhando, a gente está ocupado ou está descansando. Então, acaba no nosso dia a dia nós perdendo grandes oportunidades de prestar atenção aos detalhes, aos pequenos considerados grandes detalhes da nossa vida, como observar os pássaros do céu. Tem alguém aqui hoje chegando pela primeira vez? Seja bem-vinda. Sinta-se amparada, acolhida, abraçada. Quando quiser retornar, a casa está sempre aberta. Então, o tema de hoje me foi intuído um tema livre, e lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 25, lá no item 6, Jesus disse: observem os pássaros no céu. Jesus, ele tinha esse hábito, essa sabedoria de falar com metáforas, né? Falar com simplicidade e com um comparativo, trazendo muito para o nosso dia a dia. Aqui vai ser falado também sobre olhai os lírios do campo. O meu tema é observem os pássaros do céu, mas vai ter um momento que Jesus também fala, olhai os lírios do campo, que nascem lá, sozinhos, né? Com a sua beleza. Então, quando Jesus disse, não armazenem, né? Não acumulem, não armazenem tesouros por aqui. A gente está falando de coisas materiais, porém, acumulem tesouros no céu. Jesus, falando do céu, está falando de um lugar onde a gente vai voltar, vai encontrar pessoas que partiram antes da gente, conhecidos. Esse céu é esse lugar, né? O que Jesus quis dizer com isso, né? Por que a gente não deve acumular tanto tesouro aqui na Terra, falando de bens materiais, não acumular nada mais do que a gente de fato necessite? Jesus queria dizer que, como os pássaros, se a gente observar os pássaros, eles vivem livres, claro, tem aqueles que são aprisionados, né? Mas eles vivem livres, eles não se acomodam ali esperando o alimento chegar. O pássaro, ele está sempre em movimento, ele está sempre em busca, mas ele não acumula, né? Por que não acumula? Porque ele não armazena os excessos, porque não precisa, porque Deus provém todo dia o alimento dele. Trabalham diariamente na busca por esse alimento e confiam na ordem natural de Deus, que não vai deixar faltar. Deus tem a providência divina, não deixa faltar. E os pássaros têm esse conhecimento. Já o homem acumulam tesouros que são de ordem material, e nós, né, nos perdemos quando queremos acumular muitos tesouros, muitas coisas materiais, muitas vezes muito mais do que a gente precisa. Mas, de fato, nós precisamos o suficiente para viver em paz, não passar dificuldades, mas também não ter o exagero de pensar somente nisso, só no acúmulo do bem. Porque no céu, os tesouros que a gente leva é tudo que a gente construiu aqui, com afetos, com as pessoas, com o que a gente fez ou deixou de fazer. E é lá que a gente vai levar esse tesouro, que ele não se acaba, ele não se deteriora, porque esse tesouro, ele também está
no coração da gente. Então Deus diz, não acumulem tesouros na terra, deixem para acumular os tesouros no reino de Deus, no reino dos céus. Então, os pássaros no céu e os lírios do campo não semeiam e não colhem, os pássaros, né? A gente não vê o pássaro pegar uma semente e semear e colher. Tem alguns pássaros, claro, que tem a semeadura natural do que comem, boa parte cai no solo e refloresta. Mas eles não guardam nada em celeiros e o Pai Celestial alimenta todos sem distinção. Então, se Jesus, se Deus alimenta todos sem distinção e nós somos filhos de Deus, seria uma injustiça nossa, uma falta de confiança, acreditar que Deus não deixaria faltar algo para a gente na nossa sobrevivência, né? Nós como filhos também. E aí, na outra parte, onde ele diz, observem os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não tecem. Entretanto, nem Salomão, um dos maiores reis que houve, com toda a sua glória, sua riqueza, nunca se vestiu com aquela beleza que tem os lírios do campo, que nascem lá sozinhos. É essa flor, né? Muito linda. Tem de diversas cores. Deus pede para olhar esses lírios e ver o quanto de beleza nasce de forma natural, sem precisar ir atrás, sem precisar acumular nada. Se Deus tem o cuidado de vestir uma planta nesse formato, imagine o que Deus pode fazer com a gente diante da nossa fé, do nosso pedido de coração. Então, quem foi esse rei Salomão? Eu fiquei pensando, né? Por que o rei Salomão entra num capítulo do Evangelho, o 25, aonde está olhar e observar os pássaros do céu? O rei Salomão entra na questão também do observar os lírios do campo. Mas quem foi o rei Salomão? Ele foi filho de Davi e ele começou a governar o Egito mais ou menos com 12 anos. Então, uma criança, né, gente? 12 anos. Ele começou a governar e ele assumiu esse reinado e pediu para Deus, né, apareceu para ele e ele só pediu para ele, eu quero sabedoria para governar. Então ele teve humildade de chegar para Deus e dizer, eu só quero sabedoria, eu quero inteligência o suficiente para governar o Egito, né, pelo meu pai, nesses tempos que eu vou estar no poder. Jesus, né, Deus, né, satisfeito, concedeu-lhe sabedoria, além de riqueza e de glória inigualáveis a partir da humildade de Salomão. Salomão era um rei muito sábio, muito inteligente. Tem umas passagens que fala das minas do rei Salomão e tem uma passagem que fala que ele ficou muito famoso quando duas mulheres, naquele tempo, começaram a competir pela mesma criança. Todas duas queriam. Todas duas diziam que o filho era seu. E ele disse, para resolver, vamos dividir a criança. Cada um ficaria com uma parte da criança. Aí soube-se quem era a verdadeira mãe, quando uma das mulheres pegou o filho e deu para a outra, preferiu abrir mão do seu filho para não vê-lo morrer, né? E ele construiu um templo lá em Jerusalém, durou uns 7 anos a construção e foi um dos maiores templos criados em Jerusalém, foi pela obra de Davi. Prosperidade, riqueza, ele transformou lá na Israel um grande eixo comercial. Aquelas rotas marítimas, todas aquelas frotas, ele importou todas as partes de joias, prata, material precioso, ouro. Então ele trouxe para o Egito muita riqueza. Mas o que é que fez com que Salomão caísse, né? Quando o reinado dele fosse desfeito? Quando Salomão afastou o seu coração de Deus. Quando ele foi tomado por outros pensamentos que não foram os pensamentos que Deus lhe concedeu, ele afastou Deus do seu coração
e aí o seu reinado foi a queda. Então, quando a gente se afasta de Deus, é nesse momento que a gente percebe o quanto a nossa fé fraqueja e o quanto dá oportunidade para os pensamentos negativos ou outras influências de energia chegarem na nossa mente. E a gente achar que não pode, que não consegue, que é ruim, que não é bom o suficiente. E isso faz com que a gente fraqueje na nossa fé. Então Deus criou o homem, quando ele cria o homem, diferente de outras espécies, Deus criou o homem totalmente desprovido de tudo. Quando a gente olha um bebezinho como esse bebê não consegue sobreviver sozinho. Ele precisa da mãe, ele precisa de todo um trabalho em conjunto ali para ele poder sobreviver, se desenvolver, falar, andar. Mas, em contrapartida, ele deu ao homem a inteligência suficiente para que ele, com os meios que Deus concedeu e a inteligência dele, ele possa conseguir tudo para sobreviver nesse mundo. Uma das provas é a doutora Tatiane, né? Essa médica que foi bastante falada, ainda está sendo falado bastante sobre ela, que está estudando, né, há bastante tempo, uma forma de fazer com que a pessoa tetraplégica volte a ter os seus movimentos. Já tem comprovado alguns avanços nisso. Então, nasce desprovido, mas tem a inteligência para conseguir tudo que precisa para sobreviver. E aí vem a providência divina que diz: buscai e achareis. Então, se você não buscar, se você não pedir, se você não tiver fé, não vai achar, não vai encontrar o que você busca. Pedindo com fé, Deus não desampara, ele pode demorar um pouquinho a trazer o que a gente pediu, desde que dentro do nosso merecimento, mas tem o tempo certo de Deus nos possibilitar aquilo. Não é no horário, no tempo nosso, é no tempo de Deus. Então, buscai e achareis, aprenderemos que Deus provê as necessidades de todos os seres, mas o progresso exige participação ativa. Nós precisamos também fazer a nossa parte, nós precisamos agir, nós precisamos pedir, ter algum movimento para que Deus perceba que a gente está indo em busca. Por isso que a doutrina espírita ela esclarece que a fé verdadeira é uma fé raciocinada. É essa fé que nos traz aqui em busca de alguma resposta que a gente ainda não tem e que deixa o nosso coração bastante inquieto. Quando a gente não consegue respostas para algumas coisas que acontecem na nossa vida, como a perda de alguém muito querido, quando a perda de uma criança, quando acontece um acidente, quando tem uma dificuldade financeira, a gente tem essa dificuldade em ainda raciocinar sobre por que comigo e não por que não comigo, né? Então essa fé raciocinada é uma fé que a gente precisa estar pensando a cada dia o quanto a gente está fazendo para fortalecer essa fé no nosso coração. Deus oferece as oportunidades, mas o homem precisa agir. O homem não pode ficar ali inerte esperando a providência divina chegar. Os pássaros que têm tudo gratuitamente na natureza, eles não param. Eles estão sempre indo em busca do seu alimento, porque sabem que Deus proverá. A ansiedade excessiva revela a falta de confiança nas leis divinas. A ansiedade excessiva é aquela pessoa que está mais no amanhã do que no hoje. Né? Tem algo para acontecer, ela já está lá na frente e não vive o momento atual. Então, esse excesso causa uma dificuldade também e também fraqueja um pouco na fé e na confiança em Deus. Os pássaros, eles não ficam nunca paralisados. Mesmo quando um dos pássaros está ali com os ovinhos, o outro vai prover. Né? Sempre tem alguém em movimento. Então, o alimento nunca cai do céu, apesar de ter em abundância, eles saem em busca, mas nunca em desespero, né? Sem desespero, porque sabem que tem, porque confiam em Deus. Então, se os pássaros confiam em Deus e sabem que nunca vai faltar esse alimento, por que nós ainda temos dúvida de que Deus esqueceu da gente, né? Parece que Deus me esqueceu, parece que eu não consigo, Deus me abandonou, Deus não me ouve. Mas o que a gente está fazendo
para que esse Deus possa perceber que o que a gente está querendo, a gente merece e a gente está fazendo alguma coisa para que isso aconteça. E o trabalho é uma lei divina? O que é que vocês acham? Nós precisamos trabalhar, né? O trabalho, ele traz uma dignidade muito grande, né? Até como referência, às vezes a gente está em alguma conversa e a pessoa pergunta, mas o que é que você faz, né? O que é que você faz? Muitas pessoas até se são associadas ao seu trabalho. Tipo assim, ó, a Maria enfermeira, o Pedro carpinteiro, o João advogado, né? Sempre associado à sua profissão em alguns casos. Porque o trabalho ele é muito importante. Quando a gente vê uma pessoa que perdeu o emprego e precisa dar conta de algumas situações financeiras, aquilo acaba com a dignidade do homem, né? Ele fica muito do homem, quando eu falo em geral, mas a gente sem essa providência, sem poder prover numa casa, isso é muito difícil. Por isso que o trabalho ele é tão importante. E aí a gente vem lá no livro dos Espíritos, lá na questão que fala da lei do trabalho, no capítulo 3, Allan Kardec ele pergunta para os espíritos, né? A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E os espíritos respondem: o trabalho é uma lei natural e por isso mesmo é uma necessidade e a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta suas necessidades e seus prazeres. Não se deve entender pelo trabalho senão as ocupações materiais? Aí os espíritos respondem: não, o espírito trabalha com o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. Então, toda nossa ocupação útil, ela é uma forma de trabalho. Mesmo os trabalhos voluntários são formas de trabalho. Nem todo trabalho ele tem um reconhecimento financeiro, mas é um trabalho. É um tempo da nossa vida que a gente dispõe para aquela atividade, né? Ansiedade e bens materiais. Como eu falei, a ansiedade é um sofrer por antecipação. É a pessoa que não vive ali o seu presente. Mas a ansiedade, acima de tudo, é um mecanismo de defesa que a gente tem de sobrevivência. Então, nós precisamos ser ansiosos, mas nunca deixar esse tipo de sentimento tomar conta da nossa vida, onde ela se sobressai e faz com que a gente tenha algumas crises e precise até ser medicada para voltar de novo ao seu estado de mais equilibrado, né, das emoções. Então, o apego exagerado, né, aos bens materiais, eu me lembro que uma vez eu estava conversando com a Dona Ivoni, né, e eu dizendo para ela que eu tinha sonhado. Eu gosto de trazer esses exemplos, que a gente sonha cada coisa, depois quando eu acordo, eu disse, meu Deus, como é que eu fui sonhar isso, né? Aí eu sonhei que eu tinha morrido, né? Mas eu estava quase morrendo, não tinha morrido ainda. Estava custando para morrer, né? Custando para desapegar. Aí meu filho chegou perto de mim, aí eu falei para ele assim, ô Júnior, cá meu filho, vem cá. O que foi, mãe? Cuida das nossas coisinhas. Eu me lembro muito bem dessa fala que eu fiz para ele na hora de morrer, para que ele cuidasse das nossas coisas. Aí eu falei para a Dona Ivoni falou assim, ó, o apego. Mas a gente é apegado às nossas coisas, né? A gente é apegado. A gente tem, é um vaso de flor, é uma joia, é uma coisa, a gente acaba se apegando. Mas o que não pode é isso tomar conta da nossa vida. E quando eu conversei com a Dona Ivani sobre esse fato, aí a gente começa a refletir sobre que, de fato, isso é tão forte na gente que a gente leva para a vida espiritual, para o nosso espírito que tinha tanta coisa para fazer e vai sonhar com uma coisa dessa só para fazer a gente pensar que a gente antecipou, né, o meu desencarne ali no sonho, mas não tanto, que eu precisava deixar esse recado para meu filho, para ele cuidar, porque tinha que cuidar, porque não podia se perder, bem provável, e para a gente refletir, e eu escutei muitas palavras da dona Ivone dizendo assim, ó, olha o apego,
E aí a gente começa a pensar, a refletir sobre isso, que a gente é realmente apegado a muita coisa aqui. E às vezes tem pessoas que não desencarnam porque ainda não se libertaram de toda a estrutura material que estão deixando aqui. Como tem pessoas que não têm decisões, né? Não mudam de vida também pelo apego material. Apego exagerado, né? Porque a gente também tem que ter as coisas para viver, né? A gente precisa ter o suficiente para se manter e por isso a gente trabalha tanto. Então a gente tem medo do futuro. Quem não tem medo do futuro incerto, né? O que será a minha velhice? Alguém aqui tem certeza quem vai cuidar de si quando ficar bem velhinho? A gente não tem muita certeza, né? Não tem. A gente faz ideia que alguém vai cuidar da gente. E essa pessoa a gente não sabe, porque vai estar muito associado às vinculações de afeto que a gente fez durante a nossa vida. Então tem as comparações sociais, aquela da grama do vizinho, que é mais verde, tudo no outro é melhor, e eu quero ter mais do que o meu vizinho. Essa comparação social, ela chega a ser doentia, né? Chega a ser patológica de viver comparando e não viver o seu fazer, o seu conquistar, né? Diário. Desejo de acumulação além do necessário, sempre querer mais e viver em prol disso, não usufruindo do que já tem. E Jesus nos alerta que a vida não se resume ao que comemos ou ao que vestimos, ou o que adquirimos. A vida se resume a muito mais coisas. Principalmente ao que nós... como é que está o tamanho do nosso coração em relação ao que nós sentimos pelo nosso irmão, né? Somos espíritos imortais e em constante aprendizado. Então, quando a gente fala de imortalidade, esse período que a gente está por aqui de passagem, a gente tem que aproveitar, né, gente? Vamos aproveitar esse período que a gente está aqui, que recebemos mais essa oportunidade de poder evoluir um pouco mais, né? Eu acredito que quem está aqui hoje já melhorou bastante, né? Porque já encontrou a doutrina, já sabe que a gente está naquela família lá, porque a gente, no plano lá reencarnatório, pediu para estar lá, né? Por que as coisas acontecem na nossa vida? Por que a gente tem aqueles desafetos e aqueles afetos? Tudo tem uma explicação. A doutrina espírita, ela traz esse conforto para a alma, né? Esse conforto, essa explicação que às vezes é inexplicável. Seguindo aqui, ainda voltando nos pássaros, quando Jesus, ele fala, além de parábolas, ele fala em simbologia, né? O que significa o símbolo dos pássaros? O pássaro é leve, o pássaro tem a liberdade, tem confiança e harmonia com a criação. Ele está em harmonia com a natureza, com a criação, ele não tenta mudar nada. E nós estamos o tempo todo tentando mudar, né? O tempo todo. Tem confiança em Deus, às vezes a nossa confiança, às vezes, ela dá uma fraquejada também. O pássaro é leve, tem a liberdade que Deus deu e somos nós que colocamos eles na gaiola, no viveiro, comercializamos. O espírito também foi criado para a liberdade, mas se aprisiona ao orgulho, à ambição e ao medo. Então, nós também fomos criados criaturas livres, mas a gente, mesmo sendo livre, a gente está aprisionado no nosso orgulho, na nossa ambição e no medo do futuro, de envelhecer sozinha, de envelhecer sem recurso, de estar sem cuidados. Como vai ser o meu futuro? Tanto que a gente coloca essa questão do desencarne muito lá para frente. Geralmente a gente não quer falar disso, né? Eu trabalhei muitos anos em hospital, mais de um, e o hospital é um lugar onde não se fala de desencarne. E é um lugar onde existe muito desencarne. Lá não se fala disso. É muito difícil ter um curso lá sobre esse tema, porque lá é o lugar onde se cuida e não deveria ter o desencarne, mas lá precisa se falar sobre isso. E não se fala. Imagina a gente, né? Como é que se a gente vai ficar falando disso? Se a gente ainda tem tantas coisas para resolver aqui. Então a nossa liberdade acaba ficando aprisionada dentro dos nossos próprios pensamentos, ambição, medo.
O que a gente pode fazer na aplicação prática dessa analogia entre pássaro e nós? Como observar os pássaros na vida cotidiana? Não é ficar lá no quintal olhando para o céu, passou uma andorinha. Outro dia lá, eu moro ali nos fundos, tinha tucano. Já 2 vezes que eles apareceram lá. Não sei por quanto tempo, daqui a pouco não está mais lá, mas eu vi tucanos. Então, assim, quando a gente diz olhar na sua vida cotidiana, olhar e como é que é observar os pássaros, a gente não está falando exatamente sobre pássaros, ficar lá olhando o passarinho cantar. É confiar mais e desesperar menos. Acontece que a gente se desespera, né? Diante de alguma dificuldade, já ficamos desesperados. Trabalhar com serenidade, trabalhar naquilo que a gente gosta, né? Ir lá fazer o que você se propõe a fazer. Planejar sem ansiedade, conseguir fazer um planejamento e não sofrer por isso. Praticar a gratidão diariamente. É agradecer, né, gente? Cada coisa que acontece na nossa vida, cada livramento que a gente passou, agradecer a Deus o tempo todo. A prática da gratidão, ela traz muito conforto para a gente. Lembrar que somos amparados pela espiritualidade o tempo todo. Então, nós temos um anjo de guarda do nosso lado o tempo todo. Jesus não nos abandona em nenhum momento. Por que a gente tem tanta insegurança e tanto medo? Sabendo que se você pede, se você fala, se você faz uma prece com muita fé, sendo do teu coração, como é que Deus não vai nos conceder, não vai nos amparar? Ele vai esquecer que a gente existe, nós sendo filhos dele. Não tem como isso acontecer. Ele vai nos amparar, vai estar do nosso lado e a coisa vai acontecer. Da forma que é para acontecer, né? E concluindo, gente, que o tempo voa, quando Jesus nos pede para observar os pássaros, ele nos convida a refletir sobre isso. Ó. Estamos vivendo com confiança na nossa vida, nessa jornada que Deus permitiu que a gente passasse mais uma vez, porque não é a primeira, a gente está vindo de tantas outras jornadas e vamos para tantas outras. A gente está vivendo com mais serenidade, mais confiança ou com mais medo? Com mais incerteza do amanhã? Trabalhamos com fé, com desespero ou com má vontade? Porque tem gente que trabalha com má vontade, não tem? Ou tem gente que chega lá para ser atendido, né? Olha, a gente até pede logo sair dali que o negócio ficou pesado. Então, se você trabalha com má vontade, parece que tudo conspira, né? Para que a coisa não dê certo. Acumulamos por necessidade, por inveja ou por insegurança? Por que a gente está acumulando coisas? Tem até um transtorno, né? Transtorno acumulativo, de pessoas que têm o hábito de acumular várias coisas e não tem um sentido para aquilo, não tem necessidade para tudo aquilo. E precisa ver o que está acontecendo. O que é que falta? Porque todo excesso é uma falta, né? Tem alguma coisa lá faltando. Então, gente, com essa minha doutrinária finalizando, que possamos aprender com a simplicidade da natureza, confiar mais na providência divina, lembrando que nós somos filhos de Deus destinados ao progresso e à felicidade. Então, nós não fomos criados para o fracasso. Deus não ia dar essa oportunidade para nós mais uma vez, mais uma jornada, mais uma encarnação, e a gente já ser destinado ao fracasso e não evoluir em nada. Deus não ia fazer isso com a gente. Então, nós estamos destinados, não estamos sozinhos, estamos destinados, então, ao progresso e à felicidade. É lógico que essa felicidade não é 24 horas, é impossível isso. Mas que a gente possa estar feliz com o que a gente conquistou, com o que a gente tem, com os nossos projetos. Então, dessa forma, meus irmãos, eu concluo a minha doutrinária da noite de hoje. Agradeço imensamente os olhares aí, que prestaram atenção na minha fala, que de alguma forma atinja vocês compreendam o que Jesus quis dizer quando esse olhai os pássaros no céu, e não percam a oportunidade também no dia a dia olhar os pássaros do céu. Às vezes eles estão ali o tempo todo. Os pássaros, a gente está falando também de pessoas
que passam para a nossa vida, né? Que às vezes o único bom dia que recebeu foi o nosso. E às vezes o único bom dia que a gente recebeu foi daquela pessoa. Então não esqueçam de mandar uma mensagem para alguém, né? De responder a mensagem que receberam, de perdoar, de considerar que alguma coisa que alguém disse que não gostou, porque a vida é assim. Nós estamos naquela família, nós estamos naquele grupo, tem um sentido de a gente estar ali. O que fez nós todos nos reunirmos hoje à noite aqui? Tem um propósito, né? De alguma forma, cada um foi tocado a chegar aqui. E que voltem para os seus lares ainda mais esclarecidos do que quando aqui chegaram. Com a bênção de Deus. Muito obrigada e que assim seja.